Abre a sua Bíblia primeiro, lá em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Pode ler? Amém? Vamos lá. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Fazendo aí menção ao que está escrito lá em Romanos 12, no versículo 2, que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus também diz que nós temos a mente de Cristo. Então a nossa forma de pensar é completamente diferente, amém? E é bom que seja assim. Aqui Paulo está nos ensinando que a nossa maneira, a nossa forma de lutar é diferente. Nós temos guerras, nós temos batalhas, sim, mas a nossa luta não é segundo os padrões deste mundo. Se você tem enfrentado uma luta dentro da sua casa, da sua família, as armas que você vai usar, as estratégias que você vai lançar mão, não é de acordo com o padrão deste mundo. Então, embora o conhecimento humano seja muito importante, e porque a Bíblia nos ensina, Deus nos orienta a adquirir conhecimento, não é? Então a gente tem que estudar, tem que especializar, tem que ir atrás de conhecimento. Mas nós precisamos entender que o nosso padrão não é como o padrão deste mundo. A nossa forma de agir não é como as pessoas neste mundo. Por mais intelectuais que elas sejam, por mais conhecimento que elas possam ter, esse conhecimento não me é útil quando eu falo sobre as batalhas que nós enfrentamos, as batalhas espirituais. Seria até irresponsável eu falar que nós estamos começando uma batalha hoje, porque nós estamos em constantes batalhas, não é? Mas hoje é um marco, porque hoje nós juntos como igreja nos unimos em um propósito de 21 dias de jejum e oração. Temos pedidos pessoais e temos pedidos que eu acredito serem iguais. Por exemplo, eu não sei você, é um dos primeiros pedidos na minha cartela. Cadê minha cartela? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu estou orando, e eu acredito que muitos aqui estão, pelas eleições desse ano, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Isso é uma luta natural? É uma luta natural? É uma luta espiritual. Nós agimos no natural também, mas nós não podemos negligenciar as nossas ações espirituais. Na minha cartela aqui tem pedidos para outras pessoas. Eu tenho o hábito de orar, por exemplo, pelas minhas ovelhas, pelas minhas discípulas. Tem pelos meus familiares, eu oro. Talvez você também ore pelos seus pais, os seus sogros, seus irmãos, né? Porque aí a família vai crescendo, sobrinhos, filhos. E tem também aqueles pedidos pessoais, que são ali as nossas lutas particulares. E talvez aí você divida esses pedidos pessoais seus em, talvez numa questão de saúde sua, talvez uma questão profissional, talvez uma questão ali de relacionamento com alguém que você... Não é assim? A de vocês é mais ou menos igual também? É, gente? Mas as armas que nós temos
Elas são diferentes das armas que há nesse mundo, e nós precisamos entender e conhecer quais as armas que Deus colocou à nossa disposição, para que a gente lute com eficácia, para que a gente tenha ataques certeiros, para que a gente tenha ali a nossa defesa esteja boa, esteja preparada. Abre a sua Bíblia em Efésios, e esse hoje é o nosso texto base, digamos assim, se é que a gente pode colocar assim, Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso 10. Efésios 6, 10, pode ler? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém? Então vamos lá. Verso 10. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é a nossa fonte de força. Hoje foi o primeiro dia de jejum. Vai vir o segundo, o terceiro, o quarto, às vezes lá pelo quinto você vai começar a cansar. Talvez lá pelo sexto, sétimo dia, seu tempo de oração, você já vai falar: meu Deus, eu não sei nem o que eu estou orando mais. A palavra de Deus diz que Deus é a nossa força. Ele é a força do poder que nós temos. Ele é a nossa fonte, nele nós somos revigorados e por ele nós somos treinados. E aqui mais cedo eu falei certo, é Salmos 18, 34 e Salmos 144, 11. Diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Os nossos braços podem vergar, é vergar que fala mesmo, né? Um arco de bronze. Deus nos treina, é Ele quem vai nos ensinar. Para você ser treinado por Deus, para você ser ensinado por Deus a como permanecer na força do poder dEle, a como se fortalecer, você precisa de tempo com Deus. Você não vai vencer sem se preparar. A gente não vai para nenhuma competição sem antes treinar. Eu estou vendo aqui alguns adolescentes, ninguém vai fazer uma prova sem estudar, vai? Não deveria, pelo menos, né? A gente se prepara. Se você vai correr uma maratona, você vai ter treinado antes. Nós precisamos ter tempo de treinamento com o Senhor, porque Ele é a nossa força, amém? Aí no verso 11 diz que a gente precisa revestir de toda essa armadura que Ele apresenta mais à frente, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Em algumas traduções está métodos. Eu preciso ficar firme. O diabo vai vir contra a nossa vida. Ele vai vir contra você. Quando Jesus ficou 40 dias lá no deserto, a gente lê, se eu não me engano, capítulo 4 de Mateus, que o diabo chega perto de Jesus para fazer o quê? Para tentar Jesus. O diabo vai vir nos tentar. Espera que vai vir.
E eu preciso estar revestido dessa armadura de Deus para eu permanecer firme, para eu não cair na lábia do diabo, para eu não ser enganada e me deixar levar pelo método que ele vai utilizar ali. Porque ele faz isso há muitos e muitos anos. Ele engana muitos escolhidos. E a gente é melhor do que os outros? Não. Então eu preciso ficar atento com o que a palavra de Deus me ensina. Eu preciso me revestir, me cobrir. Eu preciso todos os dias ir atrás dessa armadura de Deus e vesti-la, para que eu possa permanecer firme. Eu sei que o diabo vai vir me atacar, mas eu não serei abalada. Eu vou ficar firme. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu estou revestida com a armadura de Deus. Amém? O que a gente precisa fazer? E aqui ele fala no verso 12, eu preciso resistir, eu preciso batalhar, eu preciso permanecer inabalável, não é isso que ele fala? E eu não posso retroceder. Olha lá, no verso 13, por esse motivo, pelo fato de que você, embora esteja na terra, de que você aqui hoje que me assiste, seja cidadão brasileiro, você não luta como seres humanos. A sua luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo. Então, por causa disso, no verso 13 ele fala, veste de toda a armadura de Deus. Aí ele fala, para que você possa resistir firme o dia mau, ou seja, o dia mau ele vai vir. Se você estiver vestido com a armadura de Deus, você vai conseguir resistir o dia mau. Depois ele fala o quê? Batalhar até o final. Opa, a gente não abandona a guerra não. A gente não deixa o nosso adversário vencer por BO, não. Amém? Nós somos corajosos no Senhor. Então ele fala, veste a armadura de Deus para você batalhar até o final. E havendo batalhado até o final, permanecer inabalável. Você pode estar até cansado depois da batalha, mas você vai estar firme, inabalável, amém? Sem retroceder. A gente não retrocede. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, nós não retrocedemos. Fala forte, vai, fala, nós não retrocedemos. Então você pode repetir comigo, fala, resistir, batalhar, permanecer inabalável, sem retroceder, amém? Porque você venceu uma batalha, vai vir outra para você batalhar e vencer, e assim por diante, amém? Aí ele começa a descrever, no verso 14, traz em volta, aqui está assim, da cintura a verdade, né? Ou cingindo-se com o cinto da verdade. Se você for olhar as armaduras da época que Efésios foi escrito, se você for pesquisar, eram aqueles cintos largos. E tinham alguns modelos, esse eu pesquisei, tá gente? Não sabia não, que tinha até 3. E eram grossos. E isso me trouxe duas observações. Uma das coisas é que aquele cinto servia também para segurar ali e aparar a espada, né? A gente vê isso nos filmes também, né? Vocês gostam de filme? Eu gosto. Segurava a espada. Mas o cinto, ele dava um suporte, ele dava equilíbrio. Vocês já viram aqueles exercícios que a gente faz? Eu tenho que fazer demais, porque eu sou agora eu já estou ficando treinada a ter aquele equilíbrio, porque tem pessoas que são meio estabanadas, né? Fica cheio de roxo, não estou melhorando. Mas tem aqueles exercícios que aí o professor fala o quê? Contrai o abdômen, não é? Para você ter equilíbrio, tudo que você vai fazer, você tem que pensar no equilíbrio. Você não pode fazer um negócio e ficar assim, não é? Aí ele sempre fala o quê? Contrai o abdômen. E eu parei e falei, gente, fala para envolver a cintura com a verdade. Você já tentou esconder uma mentira? Por algum motivo, você contou uma mentira. E aí você está numa situação em que você está quase sendo descoberto. E aí você está tentando esconder aquela mentira. Pisca o olho quem já passou por isso.
A verdade nos dá equilíbrio para que a gente possa desenvolver as nossas batalhas. Cinge com a verdade, se envolva com a verdade. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Não caia na bobeira de faltar com a verdade na sua vida, porque isso vai te desequilibrar. Enquanto Jesus é a verdade, a Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Não se engane. No ponto crucial da sua batalha, você vai perder energia, você vai perder foco, tentando encobrir uma mentira. Jamais falte com a verdade. Tem situações que às vezes são delicadas, são difíceis. Jamais falte com a verdade. Não fique com medo de constrangimento. Não fique com medo de ter alguma retaliação que seja. Se cinja com a verdade. A verdade é a base que a gente desenvolve a nossa fé. Como que você vai lutar? Como que você vai lutar contra dominadores, contra principados, contra potestades, se você não está cingido com a verdade? Posso ouvir um amém? A verdade é como se fosse o alicerce. Então, por mais difícil que seja, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, não falte com a verdade. Vai magoar. Não falte com a verdade. É proteção para você. Se cinja, né? O cinto, a gente não passa aqui no corpo inteiro. Se cinja com a verdade. Se cubra com a verdade. Aí ele continua aí vestindo a couraça da justiça. A couraça, ela pega aqui o tronco, ela pega aqui o abdômen, ela protege o coração, ela protege outros órgãos vitais. A palavra de Deus diz no Salmos 11, verso 7, que o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Graças a Deus pela justiça de Deus. Ela protege as nossas emoções. É pela justiça de Deus que nós temos hoje a nossa salvação. Porque se dependesse da nossa justiça... A questão é que quando é em relação à nossa vida, nós queremos a justiça de Deus. Mas às vezes quando alguém aos nossos olhos está agindo de forma ruim conosco, nós queremos fazer a nossa justiça com a pessoa. A nossa justiça é diferente da justiça de Deus. E Deus é justo. E se a gente for olhar assim, a justiça de Deus, então todos nós pecamos, estamos afastados de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas a justiça de Deus é algo tão lindo que o sangue dele derrama sobre a nossa vida, derrama sobre as nossas cabeças e nos limpa e nos purifica de todo pecado. Se revista da couraça da justiça de Deus e não dos homens, amém? Aí ele continua: calça os vossos pés com a proteção, ou algumas versões dizem com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés, isso me fala de prontidão. Você não coloca sandálias, você não calça os pés para você ficar quieta em casa. Você calça os seus pés, prontidão, você vai sair, você vai fazer alguma coisa com o evangelho da paz. Eu posso estar no meio de uma luta, no meio de uma guerra, pode estar aquela confusão toda. Eu tenho que estar calçada com a preparação do evangelho da paz. Onde eu for, eu tenho que propagar a paz de Deus. Lá em Isaías diz que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o evangelho da paz. Você pode estar numa guerra, numa luta. Onde você for, você tem que levar o evangelho da paz, o evangelho de Jesus. Nós estamos em guerra, mas em nós há a prontidão de trabalho em prol do evangelho, em prol do reino de Deus. Onde quer que eu for, eu vou levar a paz de Deus. Esteja pronto, tenha prontidão para ser um propagador da paz de Cristo, independente do que você esteja passando.
E ele continua: embraçando sempre o escudo da fé, que vai proteger contra as setas inflamadas do maligno. O diabo vai atacar, ele vai vir, e essa seta inflamada, imagina mesmo um dardo, que às vezes ele acerta uma área pequena do corpo. Imagina mesmo numa guerra, você acertou um dardo, é pequeno, você olha e fala: gente, mas não vai fazer tanto estrago, né? Pode tirar ali, daqui a pouco a ferida começa a fechar, só que é inflamado, aquilo ali vai tomando uma dimensão muito maior do que aparenta. E é isso que Satanás tenta fazer conosco. Ele tenta encontrar brechas na nossa vida, onde ele vai lançar dardos inflamados. E o que veio na minha mente quando eu li isso foi a dúvida. Que coisa mais inflamada do que a dúvida? Você está orando, você está jejuando, você está crendo que vai dar tudo certo. De repente, por algum motivo, talvez o escudo não estava bem posicionado. E se você for olhar, esses escudos, eles eram grandes, eles tampavam bastante, era bem grande esse escudo. Mas por algum motivo, alguma brecha ficou descoberta. E o diabo conseguiu colocar a dúvida dentro de você. Aí você já não tem aquela força para orar, porque a dúvida, ela contrapõe a fé. Como que você vai ter fé se você duvida? Aí é o que Tiago nos fala meio: que fé é essa que oscila igual a onda do mar? Você crê duvidando? Não é esse tipo de fé que agrada a Deus. Nós precisamos ter aquela fé, como a Elizabeth disse aqui: Deus vai fazer. Ele vai fazer, eu não sei quando, não sei se é hoje, se é amanhã, mas eu sei que Ele vai fazer, e não ter nenhuma sombra de dúvida. Eu preciso me proteger contra os dardos inflamados. Eu preciso ter fé. Eu não posso deixar que o dardo inflamado da dúvida venha crescer dentro de mim. Eu preciso todos os dias me vestir com o escudo da fé, porque é o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Eu preciso saber, ter convicção, ter certeza que Deus vai fazer. E gente, fé não é sentimento. A gente não sente. A gente simplesmente sabe. A gente tem certeza. A gente tem convicção. A gente precisa ler a palavra, declarar a palavra, se alimentar da palavra, alimentar a nossa fé. Quanto mais a gente alimenta a nossa fé, maior o nosso escudo fica. Imagina você aí um exército com um monte de soldado. Imagina aí agora na sua mente. Cada um tem um escudo de um tamanho. É mais ou menos isso. Quanto mais você alimenta a sua fé, quanto mais você tem certeza de que Deus é por você, não importa quem está contra você, maior o seu escudo vai ficando. Mais protegido você fica contra essas setas inflamadas do inimigo. Estão entendendo? Amém? Quinto, ele fala: usai igualmente, verso 17, o capacete da salvação. Vem na cabeça, né? Protege a nossa mente, protege os nossos pensamentos, como a gente leu no começo lá em 2 Coríntios. Dentro da nossa cabeça está o cérebro. O cérebro, ele comanda tanto coisas voluntárias quanto involuntárias. Se der algum problema aqui, pode dar problema no corpo inteiro. Não é assim? É o centro de comando. Todos os dias você tem que vestir o capacete da salvação. Você tem que ter certeza de quem você é. Não permita Satanás lançar confusão na sua mente, lançar dúvida na sua mente. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é herdeiro da realeza. Segundo a palavra de Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança, é nosso direito.
todos os dias coloque o capacete da salvação. Não permita Satanás lançar sementes de confusão na sua mente. Não abrigue, não alimente na sua mente nenhum pensamento contrário ao que está na palavra de Deus. Mas as coisas estão difíceis, mas lembra lá de Paulo, quando Paulo afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente precisa aprender a usar a palavra de Deus, e eu vou falar isso quando a gente for falar da espada, mas a gente precisa aprender a usar a Bíblia. Quando Paulo fala lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, nos versículos anteriores, ele fala que ele pode passar por perseguição, que ele pode passar por fome, ele pode passar por dores, porque Cristo fortalece. Então, o dia que você estiver passando por sofrimento, estiver passando por dor, o dia nessas próximas semanas, o dia que você falar: meu Deus, parece que está tudo ficando pior, você coloca o capacete da salvação e fala: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo Jesus, então eu vou lutar e eu vou vencer, eu vou permanecer firme, eu vou batalhar, mas eu vou permanecer inabalável, porque eu sou filho de Deus. Coloque o capacete da salvação. Tenha certeza, tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus, amém? Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, projeta para a gente ler junto. 2 Timóteo 2,15, olha o que Paulo orienta Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você sabe manejar bem a Bíblia? É o que eu dei o exemplo agora de Paulo, quando ele afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que você pode, que você dá conta, que você consegue passar por todas as lutas que você tem enfrentado. Usa de forma correta a palavra de Deus. Maneje bem. Eu nunca, acho que nem brincando, embora eu cresci, eu tenho 2 irmãos, eles brincavam sozinhos, eu não brincava disso não, mas tem aquelas lutinhas de espada, né? Eu nunca fui boa naquilo. Então, se eu pegar uma espada, é esgrima que chama, né? É um esporte isso, né? Vai ser uma negação, porque eu não tenho nenhuma facilidade. Agora, se aparecer aqui uma criança de 10 anos, que desde pequenininha brincava e sabe, fez aula, ela vai ter uma habilidade surreal, incrível, não é? É a mesma coisa. Você maneja bem a sua espada? Você maneja bem a palavra de Deus? Gente, hoje está tão fácil. Eu estou fazendo muito isso, porque hoje a gente tem a Bíblia no celular. E ainda tem como a gente pôr para ficar falando. Você não precisa nem ficar lendo. Tem o áudio. E agora eu ainda descobri que tem como eu pôr para ir mais rapidinho, né? Porque eles lêem devagarzinho, né? Gente, é o dia inteiro se alimenta da palavra de Deus. Eu estou dirigindo no trânsito, eu coloco. Eu vou para a academia, que tem que ir, é chato, mas tem que ir. Eu coloco. Ah, mas... não, esse não é o meu tempo de devocional. Porque às vezes eu estou ali, aí eu vou fazer um exercício, aí alguém chega. Não é. Mas enquanto eu estou fazendo várias coisas que eu posso estar ouvindo alguma coisa, eu estou ouvindo a palavra. Eu estou sendo alimentada pela palavra. Maneja bem a espada. Isso aí, gente, é treinamento. Você não vai manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, se você não treinar, se você não fazer uso, se você não começar a ouvir, se você não meditar na palavra. O que é meditar? É ficar pensando. Conselho que eu te dou: amanhã vai sair para trabalhar, coloca lá o áudio. Lembra de eu falando isso? E põe em Efésios. Fala, não, porque Deus vai trazer várias outras coisas na sua mente. O Espírito Santo vai trazer revelação na palavra para você. É o tempo inteiro. Ah, ouviu, leu lá no seu tempo de devocional alguma coisa que falou com você durante o dia, coloca lá no celular, começa a ouvir a palavra, começa a falar, compartilha com alguém.
Manda para alguém, escreve um texto, liga e fala: nossa, hoje eu ouvi tal coisa, eu li isso na Bíblia, Deus falou comigo. Porque isso vai te alimentar. Manusear bem, nós precisamos aprender a usar a espada. Jesus respondeu Satanás no deserto, usando a palavra. E às vezes a gente se esquece de que o diabo tentou Jesus no deserto usando a palavra. O diabo às vezes sabe mais Bíblia do que muito crente. Nós precisamos saber usar a palavra corretamente, como o apóstolo Paulo diz. Eu não posso pegar um versículo isolado e querer encaixar na minha vida, a meu bel prazer, e fazer aquilo se tornar verdade. Não. O apóstolo Paulo, ele é bem claro: apresenta-te a Deus aprovado, que maneja corretamente. Tem a maneira certa de se usar a espada. Se você não usar a espada de maneira correta, você vai acabar se ferindo com ela. A Bíblia não é desculpa para a gente encaixar da forma como a gente quer na nossa vida. A palavra de Deus é muito clara, os princípios de Deus são muito claros, e eu já falei isso aqui, embora muita coisa mudou. Hoje nós temos essa igreja que se reúne aqui, nós temos uma igreja que está se reunindo agora online. Então muita coisa mudou, a plataforma mudou, a forma de pregar mudou, mas os princípios de Deus são imutáveis. O nosso rei não mudou, os princípios que ele zela não mudou, a palavra dele continua valendo. Aprende a usar a espada, porque é com ela que você vai atacar o seu inimigo, é com ela que você vai resistir o diabo, e a palavra de Deus diz que ele vai fugir por 7 caminhos da sua presença. Amém? Orando em todas as circunstâncias, em todo tempo. Em todo tempo, orar, tendo em mente, vigiai com toda perseverança na oração. Às vezes vão chegar dias aí que vai estar mais difícil. Conselho que eu te dou: liga para o seu pastor, liga para a sua pastora, só para orar. Fala: vamos só fazer uma oração. Ora pelo telefone, persevera em oração, lembrando de que você está numa batalha, que as nossas armas não são as armas deste mundo. Elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Foi o texto que a gente leu lá em 2 Coríntios. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todos os dias se vista com a armadura de Deus. Tudo que está aqui é importante para que nós tenhamos